Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e chegou a hora de analisar a contratação que provavelmente tem o meu voto neste momento. É a mais alternativa, a mais curiosa da história do Santos Futebol Clube. Bilal Brahimi, sem trocadilhos, sem piadas de análise com Bilal, vamos falar de Bilal Brahimi, que provavelmente se fala mais para Bilal Brahimi ou Brahimi, mas, enfim, aqui a gente não é especialista em árabe, falaremos Bilal Brahimi até para facilitar. O Santos contratou o jogador argelino de 25 anos, canhoto, que estava no Nice, rescindiu agora no último dia da janela de transferências lá na Europa, e que eu acho, honestamente, que é a contratação mais alternativa da história do Santos. O Santos já teve jogador de Gâmbia, o Indi, já teve de Burkina Faso na base, já teve japoneses quando isso não era tão comum pelo mundo, já teve de Zimbábue, salvo engano, da África do Sul, com certeza, mas pelo momento que o futebol brasileiro vive, pelo momento até que o futebol mundial vive, de mais jogadores espalhados pelo mundo, eu acho que é a contratação mais alternativa, porque também não é naquele caráter de teste. Você pega, sei lá, quando o Santos contratou o Kennedy George, o Frickson George, lá nos anos 90. Era um teste, vamos ver no que dá. Quando contratou o Zuriaga, também lá nos anos 90. Os anos 90 foram gloriosos. Da onde é que a gente tirou o conhecimento sobre esse jogador? Qual o tipo de DVD? Não existe internet, não tem compilado no YouTube nos anos 90. Como é que você descobria esse jogador? Com olheiros e tal. Será que essa pessoa era extremamente confiável, acertou na análise? Ou quando os japoneses, como o próprio Kazu, vieram ao Santos lá nos anos 80 e até nos 90, Maizono, Sugawara, eram testes, vamos dar espaço para o futebol japonês tentando explorar o mundo, mandando jogadores em específico por aí. Dessa vez não, dessa vez é baseado puramente em análise, a gente acredita. Até foi noticiado que o Santos ficou um mês analisando o glorioso Bilal Brahimi para ver se valia a pena contratá-lo, ele que rescindiu com o Nice, então chega de graça, em termos de pagamento ao clube, né? O Santos não tem por que pagar nenhum clube, claro, vai pagar salários normalmente. Então eu acho que dentro do contexto do mundo, na atualidade, é a contratação mais alternativa, mais curiosa, mais surpreendente, por assim dizer, que o Santos já fez. Esse um mês de análise é muito interessante, né? Porque nos dá até mais oportunidade, e eu fiquei assistindo muito o vídeo do glorioso Bilal Brahimi para analisá-lo, do que o Santos enxergou que dentro do elenco atual e do ano que vem, porque ele tem um contrato até o fim do ano que vem, assina até o fim de 2026, o que o Santos enxergou para achar que o futebol, o estilo do Bilal Brahimi encaixa no futebol brasileiro, quais buracos que ele preenche no elenco atual, quais necessidades que o Santos tem, que o glorioso Brahimi vai, pelo menos em teoria, solucionar para o Santos Futebol Clube. E passando para te lembrar que o copo perfeito para o seu final de semana está na Golcase, copos térmicos com o cupom Eu Vim de Santos, num precinho camarada. QR Code na tela, link na descrição, você já cai na página do Santos na Golcase. E o copo perfeito para você tomar sua cervejinha, tomar seu drink, tomar sua água, seu refrigerante, sua bebidela no final de semana estará lá a poucos cliques. Lembrando que é só entrar no site da Golcase, link na descrição, QR Code na tela e usar o cupom Eu Vim de Santos. Você terá o seu copo térmico perfeito no modelo que você quiser. Não é só esse não, tem vários e vários e vários. Tem branco, tem preto, tem listrado. Vários modelos que você personaliza lá na Golcase. Eu começo, inclusive, com uma leve passada pelos times que ele já atuou, porque pelos nomes, por exemplo, o Nice pegou fase prévia da Champions League nessa temporada, ele que jogou um minuto outro dia, acho que contra o Toulouse na Ligue 1, no glorioso campeonato francês, antes de rescindir, não entrou em campo nas prévias da Champions, eles foram eliminados pelo Benfica, mas é um time que recentemente tem ocupado lugares interessantes na Ligue 1. Não é exatamente um time horroroso, não é tradicionalíssimo em termos de história gloriosa, vencedora, mas nos anos recentes tem ocupado um lugar de destaque. Mas mais do que isso, ele estava no Brest, que jogou a primeira Champions League agora na temporada passada, a primeira Champions League em formato de liga, né? Que acabou até passando para aquela fase de mata-mata
intervalo, né? Não era mais a Liga, mas não era o mata-mata oficial. Naquele intervalo, tomou 2 sacodes do PSG e caiu, mas enfim, estava ali. O Brest tinha sido o terceiro colocado no Campeonato Francês de 2023-24, porque jogou a Champions League em 24-25, tá? E o Bilal estava nesse time. Não era titular, era bem reserva daquele Brest terceiro colocado francês, mas entrava com certa frequência, teve mais de 20 jogos naquele francês. Mas essa é uma tendência do glorioso Brahim, né? Ele sempre foi reserva, era reserva no Nice, foi reserva no Brest, reserva no Stade Reims, reserva no Angers, que com certeza não se fala assim. Ele foi titular na melhor temporada da vida dele no Le Mans, né? Le Mans também é um time francês, em que ele foi até candidato à revelação do futebol francês em geral, em total. Ele perdeu para um cara, que eu não tenho nem o nome anotado, mas eu vou botar na tela na edição aqui, vocês vão ver a foto dele. Também vou colocar vários vídeos, vocês sabem, a gente tenta fazer a análise mais completinha aqui, o possível. E ele acabou perdendo, mas foi candidato à revelação em 2020-21, lá no Le Mans. E realmente foi uma temporada em que ele fez bastante gol, é a mais artilheira da carreira dele, deu bastante assistência, é a com mais assistências na carreira dele. Mas desde então, já se passaram 4 temporadas, ele não conseguiu repetir esse potencial, principalmente na primeira divisão francesa. E na temporada passada ele não estava nem no Nice, nem no Brest. Ele estava, e aí vocês me desculpem, porque com certeza essa pronúncia eu vou errar, no Sint-Truiden, algo do gênero assim, do futebol belga. E é um time que brigou contra o rebaixamento até o final. Se você não está familiarizado com o campeonato belga, ou seja, você é um humano normal, o campeonato belga não é que nem os outros europeus, ou agora o futebol brasileiro, agora, nos últimos 20 anos, o futebol brasileiro. Não é turno-retorno, ganhou, perdeu. Não. Para disputar título tem um playoff alternativo. Para disputar vaga em campeonato europeu tem outro playoff. Para disputar rebaixamento tem outro playoff. Então os 4 últimos do campeonato belga jogam um quadrangular entre si, em que eles começam com a pontuação do turno e retorno. É uma loucura. Enfim, o Sint-Truiden caiu nessa jossa aí e escapou do rebaixamento vencendo esse quadrangular. Ele foi titular em 4 das partidas, nas 2 últimas ele tinha virado reserva do Glorioso, mas escapou do rebaixamento. Depois, se você é o segundo colocado nesse quadrangular, você vai disputar um outro playoff. É uma loucura, o Campeonato Belga é uma loucura, mas enfim, escapou do rebaixamento. Mas veja, ele não é um cara que nos últimos anos, tirando no Brest, mas ele não tem jogado em times tão grandes, o Brest não é grande, mas acabou indo muito bem, e mesmo assim ele não tinha um papel fundamental. É um cara que não tem na carreira papel fundamental, um cara assim, que o time confia, joga nele que ele resolve, um titular absoluto. Sempre foi peça. Uma peça, no Truiden aí ele até foi titular, mas enfim, num time ruim. É uma peça para ajudar os outros. Uma peça complementar. Nunca é a estrela, o grande destaque, e eu não acho, tá, que ele venha para o Santos com essa ideia. Nem ele, nem o Santos contratou. Não é o papel dele aqui. Se o Santos está achando que tenho péssimas notícias. Essas foram as passagens dele na carreira. Ele jogou no Middlesbrough, também da Inglaterra, inclusive, mas deu uma partida no profissional pela Copa da Liga lá, uma partida contra o glorioso Rochdale, eles ganharam até, mas foi em 2018, já não conta mais. Aí depois ele se mudou para a França. E também tem uma passagem só pela seleção argelina, ele joga pela Argélia, em 2022, em amistosos, né? A Argélia que não foi para a Copa de 2022, não jogou as eliminatórias atuais, em que a Argélia está uma vitória de classificar para a Copa do ano que vem, não passou perto da seleção. De repente ele sonha com isso por aqui, vai saber, a Argélia tem data FIFA mês que vem. Mas não é um jogador que tem se destacado neste ponto, né, de chegar à seleção, uma seleção que hoje não é das principais do mundo, é das principais da África, mas não é das principais do mundo. A última Copa que jogou, por exemplo, foi em 2014. Então, assim, o Slimani, que até outro dia era da seleção, veio para o Coritiba aqui, foi um desastre, né, inclusive em 2023. Então isso é preocupante. E aqui eu vou pontuar uma coisa, eu vou aproveitar este momento para pontuar uma coisa. Muita gente, eu não estou falando de concorrência, outros canais, amigos, inimigos, muita gente na vida vai considerar o glorioso Bilal Brahim solução, estrela, vai falar que analisou, que é super decisivo e que vem para resolver os problemas. E eu não estou negando que talvez ele consiga fazer isso. A gente sempre espera porque ele está jogando no nosso time. Mas a gente precisa fazer análise realista. Eu sei que é curioso você contratar um argelino que jogava na primeira divisão francesa. Parece um investimento realmente raro. Aliás, com certeza é um investimento raro, mas parece um investimento pesado, importante. Mas, sendo bem honesto, é um cabageiro, não em estilo, tá? Mas nível, cabageiro argelino, cabageiro francês.
É um cara que jogava em time de segundo escalão no país dele. Eu sei que ele joga pela Argélia, mas tem toda aquela questão, você é filho ou neto de argelino, você joga pela Argélia, mas você acabou vivendo na França, enfim. Segundo escalão, sem destaque. Não é um cara que, assim, é fácil de entender o que ele vai poder produzir no Brasil. O futebol brasileiro tem suas particularidades, tem sua velocidade específica, tem suas coisas próprias aqui, que eu particularmente não, num primeiro momento, enxergo ele encaixando. Torcendo pelo contrário, é claro. Não estou falando, porém, que é bagre, é horrível, é um crime. Eu acho que ele tem um nível interessante quando está afim de jogar, mas está longe de ser um cara, assim, um super investimento que muda o nosso patamar. Realmente, não acho. E aí é um raro caso em que eu vou dar razão pro termo oportunidade de mercado, né? Que eu não sou fã. Tem vídeo para membros sobre isso, o vídeo tem 1 ano, 2 anos, não sei, mas tem aí, se você for membro, vale a pena. O termo oportunidade de mercado eu acho meio absurdo. É meio que uma desculpa para você contratar jogador ruim. É que neste caso em específico eu consigo entender, eu já vi matéria chamando ele de oportunidade de mercado, porque ele rescindiu, o Santos estava observando, veio a rescisão, não é um craque, ou seja, não é solução, não é bagre, numa primeira impressão, tá ali, vem para compor o elenco mesmo. Acho que é uma oportunidade de mercado interessante. Você não investe pagando caro para tirar um cara da França, mas ele vem da França, vem de fora. Interessante, é interessante. Pois bem, vamos chegar onde eu queria chegar aqui. Enrolação para chegar no ponto que eu queria chegar. Há uns 5 minutos. Que é o seguinte, recebi a pergunta algumas vezes, ele tira espaço dos jovens? Vamos pensar aqui, o Robinho Júnior já está no profissional, o Matheus Xavier vai e volta, faz tempo que ele não volta, mas já foi. O Miguel, que está aí na boca do povo, porque fez o gol da Bolívia contra o Brasil, está emprestado, mas é do Santos, se você tem essa dúvida, está emprestado. Enfim, outros jogadores jovens, o João Alves, enfim, que possam se destacar aí. Eu tendo a dizer que não, porque não é como se eles já tivessem esse espaço garantido. O Matheus não sai mais do sub-20 faz tempo. O Miguel está emprestado, nem aqui está. O Robinho Júnior não joga há muitas rodadas, salvo engano, desde o jogo contra o Inter. E mesmo assim, sempre minutos diminutos, poucos. E assim, ele precisa de tempo também, muita calma. Não estou colocando pressão não, inclusive pelo contrário, estou tentando tirar a pressão aqui. Então eu acho que não ocupa. E quando você olha para a base hoje, não tem nenhuma peça no sub-20 que eu fale, esse precisa subir agora. O último era o Luca e fizeram o que fizeram. O sub-20 desse ano é muito baseado no sub-17 do ano passado, ou seja, eles são muito jovens ainda. Tem peças interessantes do Matheus, a dupla de zaga, o Ananias, o Alencar, ambos já estiveram no banco do profissional recentemente. O Lula, que já subiu, já foi. O próprio Robinho Júnior, que era do sub-17 ano passado. Tem algumas peças interessantes, mas particularmente eu não acho que nenhuma esteja pronta. E você precisa de jogadores agora. Um contrato até o ano que vem, que não é tão longo assim, eu não acho que tire espaço não. Eu vou dar o voto de não tire espaço neste momento. É uma posição, né, ele até joga nas duas pontas. Tem o Guilherme, tem o Cabageiro, tem o Barreal, tem o Roleiser. O Barreal e o Roleiser não são exatamente pontas. O Cabageiro e o Guilherme, ok. Às vezes a gente improvisa um bom tempo por ali, o que eu sou absolutamente contra. O Guilherme tem suas dificuldades. Eu acho, particularmente, deve ter esquecido de alguém, mas enfim, particularmente que precisava de ponta. E não, eu não acho que tira o espaço, eu acho que ele ocupa um espaço que ninguém até o momento conseguiu ocupar, que é você tentar olhar para o banco, ou pelo menos vamos corrigir essa frase, ele vai tentar ocupar um espaço que ninguém até aqui ocupou, que é o espaço de você olhar para o banco e falar, ok, tem uma peça para mudar, que é ponta mesmo, e não improvisar alguém na ponta. Cara, na estreia do Vojvoda, o David virou ponta por muitos minutos. É preocupante, né? O Roleiser jogou bem no primeiro tempo de meia, no segundo tempo não conseguiu fazer muita coisa na ponta. Então eu tendo a acreditar que tem esse espaço sim, e aí ele tem um quê de Cabageiro, porém do lado oposto, ele joga dos dois lados, eu acho que na ponta direita ele produz mais, mas de qualquer maneira, num cansaço, num time que precisa de contra-ataque, ele pode entrar para jogar na velocidade. Então eu diria que não tira esse espaço. Se o contrato fosse de 3 anos, eu acho que eu mudaria a minha opinião, mas é um fator que pesa em opinião.
Não acho que ele seja superior ao que a gente tem, não acho que ele muda o nosso patamar. Acho que é um jogador que, se é uma revelação brasileira, a gente fala, tá bom, revelamos mais um aí. Não ia chamar atenção, não ia brilhar, não ia passar nem perto de seleção, não seria titular na Série A. Realmente acho que esse é o nível. Então, eu não estou falando que é porcaria, tô falando que é um cara que tá ali. Você bota para jogar. Bom, e o que ele traz, né? O que foi então visto durante este um mês de análise dos scouts para que o glorioso Bilal tenha sido aprovado? Bom, eu vejo uma velocidade ok, um cara que com a bola tem o controle da bola em velocidade. O Cabadeiro não é esse cara, por exemplo. O Cabadeiro é veloz, ele ataca o espaço vazio para bater. Pensa no gol contra o Cruzeiro. O Bilal é um cara mais de tem a bola e parte na velocidade e ela gruda no pé. E eu volto nisso em instantes. Antes de falar disso, eu quero falar da habilidade. Ele tem essa habilidade, ele tem o drible até para os dois lados, não é só o Robin, né? Quem dera fosse o Robin, mas vocês entenderam? Não é que joga só para um lado, ele é capaz de levar, se tá do lado direito com a perna esquerda para a linha de fundo e usar a outra perna, ele é um cara de levar para o meio, do lado esquerdo também, ele consegue fazer os dois tipos de jogada. Ele tem essa habilidade. Mas é o típico cara que eu imagino com 10 minutos de jogo na Vila, alguém gritando ao meu lado, toca a bola, toca a bola. Eu consigo imaginar essa cena. É um cara que assim, se tiver duas bolas em campo, uma é dele, a outra a gente toca. É um cara família, ele gosta da individualidade, é um cara do individual. Acho que isso é inegável e talvez a gente precise de um cara assim. E aí acaba sendo um ponto semi-positivo, acho que tocar a bola é sempre bom, né? Mas o não tocar dele, no sentido de o Santos hoje tem poucos caras do drible. O Ney até é, mas não é um cara da velocidade mais. O Roleiser não é do drible, ele é da finalização e do passe. O Guilherme tenta ser do drible, eu prefiro que ele seja da velocidade. O Cabadeiro é de atacar o espaço. O próprio Robinho é visto como um cara do drible, mas não da velocidade. O Barreal, eu tenho dúvidas do que é o Barreal, mas não é do drible em velocidade. A característica principal do glorioso Bilal, que é o drible em velocidade, ele tá correndo e tá driblando, eu não vejo no time do Santos hoje. Então talvez seja esse ponto que o scout do Santos olhou e falou, só que a gente não tem. Pode ser uma peça para momentos específicos. Mas eu acho que não dá 2 segundos para alguém gritar toca a bola! Eu acho que não vai demorar muito não. A finalização eu não considero tão boa, apesar de que ele tem uma estilingada com a esquerda interessante. Claro que vai viralizar, já viralizou aí nos últimos dias, aquele golaço que ele fez, que inclusive o Rogério Vogan narrou na ESPN, um gol pelo Nice, que ele faz 2 gols no mesmo jogo, o segundo é um gol espetacular. Tem outros chutes de qualidade que dá estilingada com a esquerda, mas não é um cara que tem 30 gols na carreira, com 25 anos, assim. Não é que eu confio nessa finalização, mas ele gosta de tentar. Então tem mais ou menos. E o que eu ia falar do grude na bola é que é fominha. É fominha. E a gente precisa de um cara, eu acho, na minha visão, que toca e passa, né? Principalmente pro Neymar. Se toca e vai. O Neymar vai te achar. Vamos ver se ele se encaixa nesse ponto. Para mim, acho que esse é o ponto. Ele é muito individualista, mas em velocidade, com habilidade, ele tem. Exagera um pouco às vezes. A grande dúvida é esse estilo de jogo dele, a velocidade dele, essa habilidade dele vai encaixar no futebol brasileiro? Você acha compilados aí na internet dribles dele, principalmente nos times B que ele jogou, divisões inferiores da França, base da Inglaterra, lá no Middlesbrough. Parece que ele está driblando criança. Na primeira divisão brasileira ele não vai encontrar criança, né? Ele vai encontrar zagueiros profissionais de alto nível, não gênios da bola, mas de alto nível. Minha grande dúvida, eu não tenho uma resposta, é este estilo do Bilal, a velocidade dele, a habilidade dele encaixa no futebol brasileiro? O scout do Santos parece acreditar que sim. Este é Bilal Brahimi na minha visão. E na sua? Conta pra mim, porque eu tenho certeza que você foi olhar o Bilal Brahimi nos últimos dias, imagens e tal. Mas agora ele é oficialmente jogador do Santos. E é um problema nosso. Curioso, curiosíssimo para ver no que isso vai dar.